Bom dia, gente maravilhosa do meu Brasil, especialmente da minha terra natal, Nossa Senhora do Livramento, da terra em que eu vivi, Várzea Grande e Cuiabá, onde trabalhei por muito tempo. Saudades dessa região, desse calorzinho maravilhoso daí. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos vocês. Que o Divino Espírito Santo jorre a sua luz sobre todos esses lugares, sobre o nosso Brasil e sobre o mundo todo. Dai-nos sabedoria, Senhor, para entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Hoje nós vamos continuar com o estudo de Atos, de 1 a 13. Muita gente hoje em dia diz estar falando sobre o poder do Divino Espírito Santo. Vocês sabem o que é isso? Isso é uma coisa para a gente analisar com muito cuidado, porque o Divino Espírito Santo não fala através de uma pessoa pecaminosa, impura, cheia de desobediência. Como nós falamos nos outros vídeos, o Divino Espírito Santo e Deus, ele vai chegando mais e mais perto de nós à medida que nós chegamos perto dele, através do arrependimento dos pecados e através da mudança de nossas ações. Então, aí uma dica para a gente analisar aquelas pessoas que estão nos pregando através do Espírito Santo. A palavra de Deus é a palavra que saiu diretamente da sua boca. É uma mensagem para todos os povos de todas as nações de todo o mundo. Nenhuma religião pode desprezar a palavra de Deus. Quando nós afirmamos estar tomados pelo Espírito Santo, existe uma responsabilidade muito grande aí. Não é que o Espírito Santo não ajuda as pessoas, sim, ajuda muito. Ajuda as pessoas até com outras línguas, nós vemos aqui. Por quê? Para a divulgação do Evangelho. O Divino Espírito Santo, ele dá qualificação para aqueles que não têm. Aquelas pessoas que são humildes do coração, tentando entender a palavra de Deus, aplicá-la na vida dela, viver bem, honestamente. Agora, tudo isso depende de uma comunicação. É por isso que nós falamos no vídeo passado que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e o fogo. O fogo do julgamento está presente no nosso batismo. Por quê? Porque no momento em que nós desviarmos para o caminho do mal, nós estamos sob o julgamento de Deus. Então nós temos que pensar muito nisso e na responsabilidade da gente dizer publicamente que a gente está falando sobre o poder do Divino Espírito Santo e sair daí 5 minutos e ir pecar ou pecou anteriormente. Não é assim. É preciso que haja uma sintonia total entre qualquer pessoa, não só o pregador, qualquer pessoa tem o poder de receber a ajuda do Divino Espírito Santo. Agora, é preciso uma sintonia e principalmente uma sintonia pura. Vamos conferir através da palavra de Deus o que é que isso quer dizer. Leitura de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombaram e diziam: eles beberam vinho demais. Pentecostes, antigamente, essa palavra se referia à festa das colheitas, em que as pessoas ofereciam os primeiros frutos da colheita a Deus. E essa festa ocorria 50 dias após a Páscoa. Era mais ou menos entre maio e junho. Aí, com a morte de Jesus, Pentecostes passou a ter um outro significado. E hoje nós vamos ver que a chegada do Espírito Santo de Deus ocorreu exatamente 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí essa celebração do Pentecostes, por muitas religiões, está envolvido com essa data. Agora, a celebração do Pentecostes na Bíblia, isso é coisa de religiões. O que está falando na Bíblia é essa celebração, essa data sobre a colheita. E também é uma data de referência para a gente saber quando exatamente que o Divino Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Mas, além dos apóstolos, quem é que estavam lá? Nós vimos no capítulo passado que existia cerca de 120 discípulos. Maria, mãe de Jesus, seus irmãos e as outras Marias também estavam lá. E os 12 apóstolos, não se esqueçam que Judas Iscariotes tinha sido substituído e que Matias estava no lugar dele. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos 1, versículo 8. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita de trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. Êxodo 34, versículo 22. Continuem cantando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias depois. Então, apresentem uma oferta de cereal novo para o Senhor. Levítico 23, versículo 16. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação.
E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Efésios 1, versículo 13. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Efésios 1, versículo 14. Por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Pedro se levantou e disse, Atos 1, versículo 15. No versículo 2 vai haver uma descrição de como é que começou o fenômeno da presença do Espírito Santo entre eles. E eles vão falar nessa descrição entre o barulho sobre o vento. E veja que o vento foi outras vezes especificado na Bíblia como a presença do Espírito Santo. Vejam a seguir. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Ezequiel 37, versículo 9. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. João 3, versículo 8. Uma outra descrição que foi usada foi sobre as línguas de fogo que separavam ao meio. Vocês se lembram do significado do batismo? Os apóstolos estavam sendo batizados ali por Jesus Cristo e Jesus Cristo estava unificado com o Espírito Santo através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que nós aprendemos que o batismo de Jesus Cristo é diferente do batismo de João Batista, que João Batista batizava com a água através do arrependimento. Mas Jesus Cristo, vocês vão ver a seguir novamente, batiza através do Espírito Santo e do fogo. Essa língua de fogo aí é o símbolo do batismo. O fogo simboliza o julgamento de Deus. Quer dizer que todo cristão, ele é batizado no Divino Espírito Santo e também com o fogo quando ele aceita Jesus como seu Salvador. Agora, a partir do momento em que esse cristão se afasta de Jesus e vai cometer o pecado, o que é que está acontecendo? O julgamento de Deus cai sobre ele. É isso que significa a parte do fogo. Existem também outras partes na Bíblia que nos explica que a presença divina, ela é representada para nós como o fogo. Então vocês vão ver tudo isso a seguir. João respondeu às perguntas deles dizendo, eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Lucas 3, versículos 16. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Êxodo 3, versículo 2. O fenômeno estava sendo explicado com palavras que as pessoas poderiam entender, e é Deus que está dando essa explicação através de Lucas em Atos dos Apóstolos. Mas aí, o que é que aconteceu que todo mundo ficou perguntando o que é isso? Por quê? Porque eles viram os apóstolos, aquelas pessoas que eram a maioria da Galileia,
Vamos relembrar que os apóstolos eram, a maioria deles, pescadores, coletores de impostos. Tinha Lucas, que era um médico. Vamos pensar que a maioria deles não conheciam todas essas línguas. Poderia conhecer uma ou duas, mas não todas elas. E está descrevendo ali que as pessoas começaram a entender na língua da sua nacionalidade tudo o que estava sendo pregado naquele momento, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Que fenômeno interessante! Mas como é que isso acontece? Por que é que isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia para a gente entender o caráter do Espírito Santo. Quando ele desce sobre nós, ele nos capacita a realizar a obra de Deus, não a obra do homem. Então, o Divino Espírito Santo está sempre nos dando uma força maior até para falar em uma língua estranha. Imagina em outras coisas, de curar, de fazer algo. Veja que a cura não é uma coisa que eu possa decidir, eu vou curar esta pessoa. Não. A decisão da cura é uma decisão do Espírito Santo, através do seu julgamento, através da sua vontade. Por quê? Porque é Ele que capacita qualquer ser humano a realizar as obras para Deus. Num acontecimento desse, sempre tem aqueles que zombam. Por exemplo, na multidão tinha pessoa dizendo que beberam vinho demais, fazendo zombaria de uma coisa muito séria. É através da Bíblia que nós vamos entender esses zombadores e o que é que eles estão fazendo. Vocês vão ver a seguir que o apóstolo Paulo está nos explicando que todos os que usam a bebida alcoólica para dizer que estão sobre o poder do Divino Espírito Santo, essa bebida alcoólica é o copo do demônio. E elas estão sobre o poder do Satanás, não sobre o poder do Divino Espírito Santo. E isso é o que mais ocorre no planeta Terra. As pessoas dando mensagens para outra através do Satanás. E elas dizem ser através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Satanás, ele arma armadilhas. Ele pode até dizer algo muito certo para nós, para nos enganar e fazer a gente cair na cilada dele. E tem muita gente caindo nesse precipício. Mas nós vamos ter muito cuidado e ver se a pessoa dizendo que está falando através do Espírito Santo, se ela está 100% dentro da palavra de Deus. É por aí que a gente percebe o engano das pessoas. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. 1 Coríntios 10, versículo 21. Com certeza, o embriagamento não nos dá condição em falar em diversas línguas. Não nos dá a condição de curar alguém. Mas uma coisa que está nos chamando esse texto aí é para que a gente mude de atitude. Quando a gente vê algo fenomenal que a gente não compreende, ao invés de zombar, de caçoar, de depois ser descoberto como uma pessoa sem razão, de parecer um tolo, nós devemos dar um tempo para analisar a situação, buscar a palavra de Deus, buscar entender o que é que está acontecendo e depois dar uma resposta baseada na palavra. Agora, outra atitude cristã deve ser a gente elevar o pensamento e pedir ao Divino Espírito Santo que nos esclareça. Não é assim que faz as pessoas que acreditam nele, que acreditam em Jesus como seu Salvador?
Então a gente deixa ser guiado pelo Espírito Santo, não por aquela palavra que a gente fala sem pensar que a gente peca, a palavra pecaminosa, não. A gente vai ser guiado pelo poder do Espírito e ele vai nos mostrar exatamente o que é que está acontecendo ali. E para encerrar, o apóstolo Paulo também vai nos aconselhar a fazer tudo em nome de Deus. Não é em nosso nome, a gente não tem poder de nada sem Deus, sem Ele nos dar a clareza de espírito. É Ele que vai nos capacitar a realizar algo se for da sua vontade. Daí o apóstolo Paulo está nos explicando muito bem que o Espírito Santo vai nos capacitar e nós vamos deixar que Ele nos controle, Ele esteja sobre o comando de todo o trabalho de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que estar vivendo sobre toda a lei de Deus. Como eu já disse antes, as pessoas mergulhadas no pecado, elas não têm condição de ser um canal de bênçãos do Divino Espírito Santo. Por quê? Porque elas estão precisando de ajuda. Como é que elas vão poder ajudar com tanta impureza dentro do coração? Pessoas que estão mergulhadas no pecado, elas têm que se arrepender, têm que voltar para Deus, têm que mudar a vida, que é para receber mais e mais bênçãos e graças do Pai. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Colossenses 3, versículo 17. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Gálatas 5, versículo 16. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gálatas 5, versículo 17. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, versículo 18. O Pentecostes marca uma data muito importante em nossas vidas, porque a partir desse momento nós podemos ser comandados pelo Espírito Santo de Deus. Que todo mundo que comete pecado chega um dia em que ele vai pensar sobre isso. E ele vai chegar à conclusão que ele errou. E de onde é que vem esse conhecimento por si só? Não. O Divino Espírito Santo está trabalhando na sua cabeça, porque através do Pentecostes, a presença do Espírito Santo entre nós é principalmente para redimir os pecadores. Capacita os discípulos de Jesus, porque Jesus está em conjunto com o Divino Espírito Santo, a redimir os pecadores, a trazer mais e mais ovelhas perdidas para o seu rebanho. É essa a finalidade da presença do Espírito Santo entre nós. E até quando o Divino Espírito Santo vai nos transformar? Não somos perfeitos, ninguém aqui na Terra é perfeito, nós todos somos pecadores. E essa transformação tem que chegar até o ponto em que nós somos considerados a imagem de Cristo. E mais uma coisa, através do Espírito Santo, Deus deve ser glorificado no mundo todo. Por quê? Porque todo o trabalho de redenção
Não é feito por mim, por padres, por sacerdotes, por outros pastores, por seitas, não. Mas é feito por Deus através do Espírito Santo que está entre nós. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada também a todos vocês, meus irmãos. Que o Espírito Santo os capacite para realizar um trabalho devotado à obra do Pai, para trazer muitas ovelhas desgarradas para Jesus. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém.